Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Nossas saudações as mais cordiais possíveis a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, assim como através do canal Ferne TV no YouTube. Ficamos muito felizes por contar com a presença de todos vocês que se juntam a nós nesta reflexão acerca das percepções dos Espíritos. Tentaremos abordar ao longo desses próximos 30 minutos aproximadamente, que se seguirão, esta temática na visão dos Espíritos que trabalharam na codificação espírita, principalmente os que trouxeram colaborações dentro do Livro dos Espíritos e dentro do Livro dos Médiuns, onde encontraremos um farto material sobre a temática, mas tentaremos também trazer um pouco da visão, um pouco da compreensão de alguns espíritos queridos que são hoje reconhecidos por muito estudarem, mas principalmente por muito se dedicarem à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus e à divulgação de ambos. E nesses momentos iniciais, queridos amigos, para que possamos ter uma visão mais global sobre esta temática, gostaríamos de nos lembrar e de convidar todos vocês a lembrar junto conosco daqueles momentos tão belos em que o Cristo esteve caminhando neste nosso planeta Terra, há cerca de 2000 anos atrás, em um momento em particular que representa, em nossa pequena opinião, o ápice da beleza desta presença do Cristo entre nós. É o momento em que o Mestre, já durante a sua pregação, já conhecido do povo, já seguido pelos seus discípulos, aqueles primeiros 12, mas também já por uma multidão de tantos outros que lhe buscavam não só a palavra, mas acreditamos principalmente o consolo que adivinha daquela palavra, o consolo que adivinha de estar na presença daquele que realmente conseguia vivenciar todos os ensinos que ele trazia, ensinos acerca da lei de Deus, principalmente. Mas, então, neste momento em que o Cristo, arrodeado de todas essas pessoas, decide subir a algum monte, alguma montanha, ali nas redondezas do lago de Genezaré. E é curioso porque ele sobe esta montanha e vão se seguindo vários destes indivíduos que o seguiam, que lhe acompanhavam. E cada um destes indivíduos possuíam a sua história própria, possuíam as suas vivências próprias, as suas experiências próprias, que certamente, dado tudo aquilo que vemos nos registros dos evangelistas, mas igualmente nos registros realizados por Humberto de Campos, por Amélia Rodrigues, sendo aqueles indivíduos realmente classificados como indivíduos que por vezes sofriam, que eram excluídos da sociedade, que enfrentavam perseguições, às vezes por causa das suas crenças, por causa da sua origem. Todos eles, então, seguiram Cristo a esta montanha e lá o Mestre se senta. Ele se senta assumindo então a postura realmente de mestre, de senhor conhecedor de algo que havia a ser difundido pelas pessoas. E então, sentando-se, ele gesticula, abre a sua boca e então fala aquilo que muitos pesquisadores, muitos daqueles que hoje refletem sobre essas passagens consideram talvez as obras mais bonitas que temos registro ao longo de toda a nossa história. Porque ali ele faz a promessa
que hoje repercute em nossos corações ainda. A promessa da felicidade para todos aqueles que lhe envolviam naquele instante. A felicidade futura para aqueles que conseguissem se resignar frente às atribulações que enfrentavam, frente às dificuldades, às perseguições, às humilhações, dizendo: sede então felizes, se sois capazes de suportar tudo isso. Sede felizes, mas há mais nesta felicidade. Há uma promessa maior, a promessa do reino de Deus reservado àqueles que se resignam, àqueles que suportam estas dificuldades sem maldizer ao Pai, sem perder a confiança, sem perder a fé no Criador. Mas há uma em particular que guarda profunda relação com essa nossa temática das percepções dos Espíritos, pois que ele diz, já terminando aquele primeiro momento das promessas das felicidades àqueles indivíduos, que seriam bem-aventurados, seriam felizes os puros de coração, porque veriam a Deus. E hoje nós refletimos sobre o que representa este ver a Deus. Ver a Deus, então, dentro da perspectiva espírita, seria ver, primeiro, aquele que é a inteligência suprema, aquele que causou tudo o que existe, o Criador do homem, mas o Criador da matéria, o Criador do animal, mas também da planta, das rochas, do ar que respiramos. Vê então o Senhor de tudo, aquele que não é criado, mas que cria incessantemente, aquele que não conseguimos mesmo conceber com o nosso pensamento, a não ser através dos seus atributos, a soberana bondade, a soberana justiça, a soberana misericórdia. Então, o puro de coração seria aquele indivíduo capaz de perceber a profundidade, mesmo das pequenas coisas, quanto das grandes coisas, do ser microscópico, quanto do universo infinito. Então, a pureza de coração garantiria o conhecimento, no máximo que o próprio Criador permitir, da verdade que circunda a todos. Vejamos, queridos amigos, que não estamos falando de uma verdade que é para um indivíduo e não para outro, ou seja, de uma verdade que depende da opinião de A ou de B, mas estamos falando de uma verdade mais ampla, uma verdade que realmente permeia toda a criação, permeia mesmo aquilo que hoje não conseguimos compreender, o infinito do universo, as moléculas ou as subdivisões moleculares mais ínfimas. A verdade é sustentar tudo. Então, esta promessa, meus queridos amigos, da pureza de coração, ela representa para nós uma perspectiva muito importante, porque ali, dentro do que conseguimos compreender hoje, estaria o Mestre a nos dizer que o conhecimento da verdade não se alcança somente com a intelectualidade, como temos o hábito de pensar, mas o conhecimento da verdade se alcança igualmente com a pureza de coração, ou seja, com o desenvolvimento moral, mas este desenvolvimento moral intimamente relacionado à melhoria do indivíduo do ponto de vista moral. Esta é uma perspectiva muito importante para todos nós, muito importante inclusive quando observamos ao longo da nossa história enquanto humanidade, inúmeros indivíduos, grandes pensadores, filósofos, extremamente dedicados a compreender o que é o conhecimento, o que é a verdade,
como atingir um conhecimento amplo, máximo, como chegar a uma percepção de toda a verdade que nos há. Então Cristo já nos havia dito, a pureza de coração, não somente como temos pensado ao longo de séculos, ou por alguns séculos, o desenvolvimento da razão, mas igualmente o desenvolvimento moral. E vejamos que na perspectiva espírita, por exemplo, dentro do Livro dos Espíritos, nesta questão 238, que faz parte do segundo livro da segunda divisão do Livro dos Espíritos, da segunda parte do Livro dos Espíritos, queríamos dizer, no capítulo 6, na questão 238, Kardec indaga: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? É interessante percebermos que no contexto em que esta pergunta está inserida em o Livro dos Espíritos, ele está se referindo aos espíritos enquanto individualidades fora da carne. Somos todos espíritos, mas há uma concepção importante, a de perceber que nós, enquanto encarnados, somos um ser triplo: espírito, perispírito e corpo. Aqui Kardec se refere ao espírito, ou seja, o espírito em si, o princípio inteligente individualizado e o perispírito. Então ele está perguntando, aqueles que hoje estão desencarnados, eles possuem conhecimentos ilimitados? Kardec quer então, com esta pergunta, reforçar o que ele já havia posto no 237, onde os espíritos responderam que o corpo, este nosso, ele limita tanto os sentidos quanto a inteligência do ser. Então a pergunta muito lógica seria, aqueles que estão libertos do corpo, aqueles que vivem uma vida mais plena, uma vida onde as percepções são mais abrangentes, onde a inteligência pode se expandir, eles então possuem um conhecimento ilimitado? Numa palavra, diz Kardec, eles sabem tudo? A que os espíritos respondem, quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. E é exatamente por causa desta resposta que iniciamos a nossa breve reflexão falando da promessa do Cristo. Porque percebemos aqui, quando os Espíritos se referem à perfeição como uma condição para um saber mais amplo, exatamente a mesma afirmação do Cristo. A pureza de coração nos permitirá perceber a verdade, nos permitirá perceber a Deus. Mas vejam que logo em seguida há um limite posto pelos próprios Espíritos sobre este conhecimento. Um limite, então, que curiosamente vai além desta questão da perfeição, já que Kardec indaga, os Espíritos podem conhecer o princípio das coisas, ou seja, a origem de tudo que foi criado, não no sentido de quem o criou, pois já sabemos ter sido Deus, mas como esta criação foi dada e, portanto, como cada um desses elementos da criação atua, interfere, interage com a vida em si. Podem os espíritos conhecer o princípio das coisas? E aqui, mais uma vez, fazemos a questão de fazer a leitura para todos nós. Depende, reforço, da elevação e da pureza que hajam alcançado.
Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Vejam que em duas perguntas diferentes, visando chegar à profundidade de um conhecimento, os espíritos respondem de forma semelhante, ficando para nós então pontuado esta questão muito importante, que é somente através da pureza de coração, da elevação não só intelectual, esta também importante, mas da elevação igualmente moral, poderá o indivíduo, o espírito, o homem, quando encarnado, chegar ao conhecimento das coisas. Mas esta pergunta, somente para trazer uma curiosidade, não foi a primeira vez que ela surge em sua essência no Livro dos Espíritos, pois que de forma muito semelhante, lá na questão 17, tratando dos elementos gerais do universo, o segundo capítulo apenas do Livro dos Espíritos, Kardec ali mesmo indaga: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então vemos que o codificador, ele tentava, na verdade, chegar ao cerne do conhecimento, à profundidade da percepção do ser humano. Então seria dado ao homem conhecer o princípio das coisas, e aqui uma resposta que nos complementa a compreensão. Lá os Espíritos dizem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E se porventura o homem não esperar uma revelação divina, se porventura o homem decidir com o seu raciocinar, com a sua ciência, buscar o princípio das coisas, ainda assim, nos dizem os Espíritos, precisaria o homem ser dotado de faculdades que ainda não possui. Meus queridos amigos, a obra espírita ela nos mostra uma grandiosidade de conceitos, de reflexões impressionante. E percebemos isto nesta questão da percepção dos espíritos, porque no Livro dos Médiuns já é um complemento. Kardec insiste ainda nesta questão. E lá, Lamennais, o espírito, não mais o indivíduo que encarnou com nós, mas agora em espírito, ele traz uma resposta quando Kardec vai indagar sobre esses sistemas de compreensão da alma, do homem, portanto, do espírito. Ele dá uma resposta que faz o codificador comentar, dizendo que, com as nossas palavras, com todo respeito, que ele ali desistia. Ali o codificador havia compreendido nas palavras do Lamennais, que convidamos todos a conhecer o item 51 do Livro dos Médiuns, mas ali, com aquelas palavras, o codificador percebe que havia chegado a um ponto em que a compreensão do ser humano, ainda encarnado na Terra, não poderia alcançar. Mas que não só isso, havia uma perspectiva de importância muito maior, voltada para o melhoramento do indivíduo, para o aprimoramento moral do ser. Esta então deveria ser a preocupação precisamente do indivíduo. Mesmo, olha como é interessante, mesmo o indivíduo que agora de posse dos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, mesmo este teria como prioridade na visão do codificador, ou deveria ter como prioridade, buscar o melhoramento de si mesmo, compreender, é claro, tudo aquilo que é posto, mas tentar utilizar esta compreensão para a melhoria de si. Daí a percepção dos espíritos, meus queridos amigos, e mesmo aquilo que eles poderiam nos revelar é limitada a nossa capacidade de compreensão, que esta por vezes é limitada não só pela nossa intelectualidade, mas igualmente pela nossa moralidade. Aí, um ponto fundamental dos ensinos dos Espíritos. A indagação agora, meus queridos irmãos, é muito natural e nos vem de forma muito espontânea.
Considerando, portanto, que o Cristo nos coloca 2000 anos, toda esta perspectiva que já acabamos de relatar, este mesmo Cristo que o Espírito diz ser o modelo e guia da humanidade, a humanidade que busca se melhorar teria como modelo e guia o Cristo. Ele que representa um conjunto de elementos morais, que é precisamente o mesmo conjunto de elementos morais, seguido pelos espíritos superiores, portanto, os espíritos que já estão mais experientes, que poderíamos encarar como os nossos irmãos mais velhos. Este indivíduo, como ele viveu? Como então em sua vida perceber a exteriorização deste conhecimento tão profundo sobre a verdade? Neste tocante, o benfeitor Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, capítulo 11, que tem o título de Pureza, ele faz um comentário muito importante sobre como é viver vendo a Deus. O puro de coração verá a Deus. E Emmanuel nos diz que realmente esta reflexão é muito válida, já que não existiu ninguém como Cristo, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos então realmente lembrar como Jesus vivia no caminho da vida, mas não só para que tenhamos uma percepção histórica de como era este caminhar, mas principalmente para que, vendo-o caminhar, possamos nós mesmos iniciar ou continuar ou nos fortalecer nos esforços de caminhar como ele, para reconhecermos então com segurança que, embora na Terra, já que tantas vezes atribuímos as nossas dificuldades a este planeta, embora na Terra, diz o benfeitor Emmanuel, o Cristo sabia, encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, por exemplo, a manjedoura, onde nasceu, onde encarnou Cristo, era um lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada com que se mostrava na via pública. No entanto, ele, Jesus, via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconsciente, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente
para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz somos nós, e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. É interessante que este mesmo benfeitor, em uma outra obra, dirá que o indivíduo que se desenvolve intelectualmente indaga-se: por que estou aqui? Qual a razão? Como isto acontece comigo? O que há de motivação por trás? E este mesmo indivíduo, acendendo a sua própria luz, ele então, apesar de todo o sofrimento, começa a se dedicar a exatamente isto que colocou Emmanuel nesta mensagem, a fazer com que percebendo-se, o brilhante divino, venha fatalmente a luz, a brilhar em si mesmo a luz. Este indivíduo, nos diz Emmanuel, é sobre ele que serão construídas as obras superiores. Mas falávamos de lírios, então podemos nos remeter ao poema de Casimiro Cunha na obra Parnaso de Além Túmulo, chamado Símbolo. Diz Casimiro Cunha: sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa no pantanal sujo e imundo, via o símbolo do bem entre os males deste mundo. Pois, entre as trevas e as dores da vida de provações, pode existir a bondade irradiando clarões. E o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de viço e frescor, que mesmo dentro da treva do mundo ingrato, sem luz, é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. Então, o primeiro lírio branco, o Cristo, vem à Terra nos convidar, nós lírios, a acender, a brotarmos, a florescermos, mesmo que nos vejamos no charco de algum pântano. Porque, meus queridos amigos, o indivíduo que começa a se indagar o porquê das coisas, que começa a perceber a importância no seu desenvolvimento moral, este indivíduo já começa a se tornar o próprio lírio, já começa a se tornar a beleza na vida, porque este indivíduo, ele próprio, começa a perceber Deus nas pequenas como nas grandes coisas. Tal é a nossa percepção do passado, do futuro, de tudo aquilo que se faz hoje presente. O indivíduo vê a Deus, a bondade, a misericórdia, a justiça. Se percebe não mais abandonado, mas pelo contrário, se percebe dentro da criação, aprendendo, mas também com possibilidade de trabalhar pela própria criação. Trabalhar para que o planeta, para que o seu próximo, para que o seu irmão se desenvolva intelectualmente e moralmente,
amando e servindo, como nos disse o Pai. Como nos disse Emmanuel. Que cresçamos então, meus queridos amigos, nessas perspectivas tão fundamentais e tão importantes. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que os nossos lares se vejam sempre envoltos no amor de Deus, porque Ele efetivamente aqui está com todos nós. Que tenhamos uma semana muito tranquila, possamos nos ver em outras oportunidades. Muito obrigado pela vossa atenção. Uma boa noite a todos.